Prazer, pessoal. Silêncio. Está cada um nos seus lugares, dá para frente dessa atenção. Sentados cada um nos seus lugares. Conseguiu, hein? Nossa Senhora. 15 mil reais. Essa empresa tudo que chama. Eita, bicho. Pronto? Trem grosso mesmo. Pra frente, Heitor. Para de ser. Tá cheio de água. Pronto. Na aula de hoje vamos falar de cristianismo. O cristianismo, que é uma religião no planeta, tem mais de 2 bilhões de fiéis. É a religião que teria sido fundada por Jesus Cristo. Jesus significa Deus salva, Cristo significa ungido. Cristo vem do hebraico Messias, que também significa ungido. Os cristãos têm um livro sagrado que é a Bíblia. Bíblia é uma palavra de origem grega que significa conjunto de livros, de bíblos. E a Bíblia, a católica, tem 73 livros. A protestante evangélica tem 66 livros. Então, há uma diferenciação, especialmente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento católico tem 46 livros, o evangélico protestante tem 39. E a divergência se dá porque os católicos admitem 7 livros que foram escritos em grego. E para os judeus, esses livros são livros sapienciais, são livros que podem edificar, mas não são revelados por Deus. Porque para os judeus, Deus teria se revelado através da língua hebraica e o aramaico, que eram as línguas faladas pelos judeus. E, portanto, Deus não se revelou em língua grega. E na Reforma Protestante, com Martinho Lutero e Calvino, os protestantes acabaram adotando o Antigo Testamento, a versão dos judeus e não dos católicos. E aí nós temos essa diferenciação. Já o Novo Testamento de católicos e de evangélicos é o mesmo. Ambos têm 27 livros, começam com os 4 evangelhos. Evangelho significa boa nova, boa notícia, palavra de origem grega. E, portanto, a partir desses evangelhos, nós temos ali o primeiro de Mateus, que teria sido apóstolo, o segundo de Marcos, segundo a tradição teria sido discípulo de Pedro, o apóstolo que foi o líder da igreja primitiva, o evangelho de Lucas, que teria sido discípulo de Paulo, Paulo que é o apóstolo que a gente vai falar na aula de hoje. Lucas escreveu o evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos. E o último evangelho é o evangelho de João, que teria sido discípulo também de Jesus. Temos também as cartas apostólicas. Paulo é o maior autor do Novo Testamento, os 27 livros. 13 foram escritos por Paulo. E vamos falar sobre a conversão desse apóstolo. Na verdade, para ser apóstolo significa enviado. Para ser apóstolo tinha que ser ou ter sido enviado diretamente por Jesus. E Paulo não foi enviado diretamente por Jesus. Paulo nem conheceu Jesus pessoalmente. Paulo, depois do cristianismo nascente, depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus, depois que Jesus ascendeu aos céus, veio o Pentecostes, os discípulos começaram a pregar o evangelho ali na região da Galiléia, da Palestina, de Jerusalém. E aí, Paulo passou a ser um perseguidor de cristãos, um assassino de cristãos. Ele mandava prender cristãos, ele participou da morte de alguns cristãos, como o diácono Estevão, ele esteve junto ali. Inclusive as vestes dele foram colocadas no pé de Paulo. E Paulo se converte numa dessas perseguições. Ele está indo a Damasco. E no caminho para Damasco para prender e matar cristãos, ele está indo a cavalo e acaba caindo do cavalo. E caiu do cavalo por conta de uma luz. Uma luz que apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Cristo, ou Jesus Cristo, né? Eu sou Jesus a quem você persegue. Ou seja, perseguindo a igreja, ele está perseguindo o próprio Cristo. Com aquela luz, Paulo fica cego e durante um tempo ele passa por um processo de conversão, onde ele é catequizado, evangelizado por Ananias. Então, isso acontece lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e a partir daí a gente vê algumas conversões milagrosas como a de Paulo.
Lembrando que a religião cristã é uma religião proselitista, ou seja, que prega a conversão, tenta fazer com que as pessoas mudem a sua religião para adorar o verdadeiro Deus, que seria o Deus de Jesus Cristo. Né? Esse episódio de Paulo caindo do cavalo teria acontecido entre 33 e 36 depois de Cristo. Jesus teria morrido entre o ano 29 e 30, portanto, aí, de 3 até 7 anos de diferença, né? De 4 a 7 anos, e de 3 a 7 anos de diferença entre a morte de Jesus e a conversão de Paulo. Esse fenômeno desse fato teria acontecido na estrada de Damasco. Damasco hoje fica na Síria. A Síria fica no Oriente Médio, uma região bastante conflituosa, que passa recentemente, na verdade passa já há alguns anos do século XX aí, há problemas de guerras civis. Muitos judeus se tornaram cristãos naquela região. E o Paulo estava perseguindo justamente esses judeus, porque era uma espécie de sacrilégio, um grande pecado, um judeu se converter a essa religião de Jesus, uma religião que pregava algo considerado heresia ou subversivo para quem era judeu. Paulo perseguia, mandava prender e até mandava matar cristãos. Saulo, ele era chamado Saulo, depois que ele se converte, ele muda o nome para Paulo. Paulo significa pequeno, ele seria o menor dos apóstolos, o 13º apóstolo. E nós temos os 12 que Jesus elegeu, os 12, um traz Jesus, que é Judas, depois eles colocam Matias no lugar de Judas, e continua 12. E com Paulo inteira 13 apóstolos. Então esses foram os 13 apóstolos. Hoje ele é conhecido por seu nome latino, Paulo, que era o nome romano. Ele era um judeu helênico, ele sabia grego, ele era bem versado na cultura grega, que era a cultura universal daquele período, e também era um cidadão romano. Saulo inicialmente é um perseguidor fanático dos fiéis cristãos, e depois que ele cai do cavalo, é Ananias quem vai ensinar o evangelho para ele. Ananias era um fiel cristão da cidade de Damasco, era um antigo discípulo de Jesus, chegou a conhecer Jesus pessoalmente. Ele é descrito como fiel seguidor da lei, também da lei judaica, assim como era Paulo, ou Saulo antes. Saulo era um fariseu, ou seja, um seguidor estrito da lei, principalmente do Antigo Testamento, do Pentateuco, do Torá. Então ele foi mandado aí para curar Paulo e levar para ele o evangelho. Então Saulo teve essa visão, indo de cavalo para Damasco, acabou caindo do cavalo, ficando cego durante um período. Depois ele recupera a visão e vai se tornar o principal apóstolo, o principal difusor do cristianismo, porque os 12 apóstolos ali, eles estavam ainda concentrados na região próxima ali da Galiléia, de Jerusalém, da Palestina, e não tinham expandido para outras regiões, principalmente para regiões povos gentios ou povos pagãos. Esse é Paulo responsável por pregar o evangelho aos gentios e aos povos pagãos. Então assim ele se torna profeta de Deus. Esse milagre da conversão de Paulo é um milagre muito parecido com outras situações e circunstâncias do Antigo Testamento, quando Deus elege um ou outro ali sujeito para ser um profeta, alguém que vai falar em nome de Deus, alguém que vai anunciar a salvação, um mundo melhor, graças a Deus, e denunciar também as injustiças, a idolatria e toda forma de religiosidade pervertida que escraviza o ser humano. Então o drama da experiência de Paulo é captado na conversão da estrada de Damasco, em que o Saulo ficou cego do cavalo, ele lançado por um luz de luz, e a luz conversou com ele, e a luz era Jesus. E a partir daí Paulo se torna o principal apóstolo dos gentios, dos pagãos. Vai ser o maior difusor do cristianismo. Inclusive o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento é escrita por esse apóstolo. Vai ser o principal apóstolo e o principal responsável pelo cristianismo hoje ser a maior religião do planeta. Beleza? Compreenderam? Alguma dúvida? Está tranquilo?